Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Nós estamos em um culto de missões, é um culto onde nós separamos uma vez no mês para falar sobre missões, porque essa igreja é uma igreja missionária. Nós pensamos na missão de maneira geral. Nós sabemos que em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que nós somos chamados ao ministério da reconciliação, a saber, nós temos, todos nós, a missão de levar para o mundo a mensagem que os seus pecados foram perdoados em Cristo. Os seus pecados não vão ser perdoados ainda, eles já foram perdoados. O preço já foi pago. Nós estamos nesse mês falando do tema redenção. E redenção tem a ver exclusivamente com aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos redimiu. Havia uma sentença, uma condenação por conta do pecado, e o homem não tinha condição de pagar. O homem não tinha condição de cumprir a justiça, mas Deus enviou seu Filho, que abriu mão da sua glória e veio como homem, se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Essa é a mensagem, essa é a missão. Nós entendemos tanto a missão central, como também o fato de que temos que fazer missões urbanas. Aqui tem uma secretaria de missões que trabalha com isso, está indo aos hospitais, está indo aos asilos, está indo fazer obras sociais. Nós estamos agora com a ONG, com um projeto que você pode se envolver, mas também as missões transculturais. Nós temos pessoas que vão para outros lugares, seja no Brasil ou no mundo. Nós temos aí agora esse momento onde vai haver um trabalho específico que na verdade já tem em Angola, e é algo que vai ser feito. Então todo esse projeto está associado com o que estamos falando. Você está comigo até aqui? Agora eu entendo, eu creio que Deus quer comunicar algo essa manhã que vai potencializar cada um de nós para nos movermos no nosso relacionamento com Deus, mas também nessa missão e nesse algo que nós temos para fazer, amém? Porque o desejo de Deus não é que nós estejamos envolvidos com essa missão de qualquer forma, ou a qualquer custo. Deus deseja para nós uma vida de paz, saúde, sucesso e alegria, amém, irmãos? Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida plena, é uma vida que, independente de circunstância ou desafio, nós podemos avançar com convicção, com segurança, com força diante do Senhor, amém, irmãos? Agora, nós precisamos reconhecer, é claro, que nessa vida nós vamos lidar com alguns desafios. E aí onde muitas vezes se manifesta essa pressão contra a nossa alma, contra a nossa mente, porque afinal de contas, no nosso espírito, a partir do momento que entregamos a vida para Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Tudo já está feito. No seu espírito, na essência do seu ser, tem uma paz disponível, tem uma alegria, tem uma provisão, tem uma abundância, tem inclusive uma resposta para todo e qualquer problema e situação que se levante contra a sua vida. Porém, na nossa alma, esse processo ainda não está completo. A nossa alma precisa passar por um processo de transformação ou renovação, de crescimento. A nossa alma precisa ser treinada a escolher olhar para o que está do lado de dentro, ao invés do que aquilo que está do lado de fora. E nesse treinamento, nesse desenvolvimento, nós vamos lidar com algumas coisas que eu creio o Senhor quer comunicar ao nosso coração essa manhã. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a Sagrada Escritura: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão, diga comigo, grande multidão, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Veja que existia uma situação, uma circunstância, eles estavam ali e havia uma grande multidão. E agora Jesus vai fazer uma pergunta para um dos seus discípulos: aonde é que nós vamos providenciar pão para essas pessoas comer? Aonde é que nós vamos comprar pães para que essas pessoas possam comer? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Diga comigo, ele bem sabia. Jesus não perguntou para Filipe porque ele queria uma resposta. Ele perguntou para experimentar ou provar. Veja, nós sempre tomamos o cuidado de explicar. Eu já falei isso aqui outras vezes. Deus não quer te provar mandando um problema para você suportar e aprender alguma coisa. Mas muitas vezes a sua fé vai ser provada quando chegar uma pergunta para ver qual é a resposta que está no teu coração. Muitas vezes vai ser feita uma pergunta ou vai se oferecer uma oportunidade para saber qual é a atitude que você vai tomar em cima da circunstância que está se levantando contra você. Quando o problema ou a circunstância se levanta, o que sai da sua boca? Isso é uma prova. Dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Havia um contexto, havia uma multidão, havia uma circunstância. E agora? Vai comprar pão aonde? O fato é que Jesus já sabe. Diga comigo, ele já sabe. Se ele já sabe, por que você está preocupado? A gente podia acabar o culto agora. Se ele já sabe, por que tu está querendo arrancar os cabelos da cabeça? Se ele já sabe, por que você está pedindo ele para dar um jeito do que ele já sabe que vai acontecer? Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Vamos lá, vamos participar aqui comigo. 200 denários, um denário era o que equivalia a um dia de trabalho, ok? Vamos pegar aqui hoje um salário mínimo que não é o suficiente para viver bem. Então a gente está fazendo uma conta lá embaixo. Você está comigo? Vou fazer aqui agora um teste, não estava no script, mas vamos lá. Quanto é que vale hoje uma diária, salário mínimo? 50, vamos arredondar para 60 reais, sendo generosos? Ok? É mais ou menos isso, ok? Você pode pesquisar, fazer a tua conta lá com a calculadora. 60 reais. Então, pegando de um aspecto bem baixo, 60 reais seria mais ou menos o equivalente a um denário. 200 vezes dá quanto? 60 reais vezes 10, 600. Matemática num domingo pela manhã, vamos lá, não vai ser difícil não. 600 reais, multiplicando vezes 10, né? Vezes 100, vai dar quanto? 6 mil, é só botar mais um zero, eu também estou facilitando a tua vida. Se eu for fazer 200, eu tenho que multiplicar por 2. A gente está falando de quanto? Então a gente está dizendo que havia um contexto onde para comprar pão para toda aquela gente, os discípulos precisavam naquele momento, no meio do nada, de 12 mil reais. Está comigo até aqui? Estou falando alguma besteira? Estou fazendo uma conta básica com vocês. Tinha uma multidão ali absurda e eles chegaram a conta. E Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, onde a gente vai comprar pão? A pergunta é: Jesus perguntou quanto precisava? Engraçado isso, né? Jesus não estava preocupado com a quantidade de dinheiro. Jesus estava concentrado na logística. O problema não era se tinha 12 mil para comprar. O problema era onde que ia comprar. No meio do nada, 12 mil de pão para alimentar aquele povo todo. A mente, pá! Cadê? Deus vai te provocar um pouco essa manhã. E o que eu estou te falando aqui não é nenhum absurdo. Eu estou fazendo uma conta simples, muito para baixo. 12 mil era o que precisava ali naquele contexto. E a Bíblia diz: Jesus, ele não perguntou porque ele estava preocupado de fato onde ia comprar pão, se tinha o dinheiro para comprar pão. Ele já sabia o que ele ia fazer. Perguntou para experimentar Filipe. Mas Filipe, quando Jesus não perguntou sobre o dinheiro, perguntou sobre a logística, Filipe fala do dinheiro. Porque você tende a olhar primeiro para aquilo que está mais forte no teu coração, na tua mente. Jesus já sabia a resposta. Fez uma pergunta sobre logística.
Filipe não olhou nem para a resposta, nem para a logística, ele olhou para o dinheiro. Senhor, olha, 200 denários não ia ser o suficiente para comprar pão para esse povo todo. Versículo 8, para a gente começar a encerrar esse texto. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Gente, fala sério. 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar umas 5.000 pessoas? Depende. Não está certo, de uma perspectiva natural. Mas não alimentou? Ué, se alimentou, se não dá, então não era para conseguir. Depende. Quem está envolvido no negócio? A visão é de quem? Jesus está no time? Aleluia. Aleluia. Mas a questão é se estamos decididos a ter uma mentalidade de Filipe ou uma mentalidade de André. Porque a mentalidade de Filipe só conseguia olhar para a falta e daquilo que talvez ia ser a dificuldade, ou que talvez pudesse correr o risco de ter ou não, ou descapitalizar. Vai saber o que estava passando pela cabeça de Filipe. Mas André, ele não olhou para essa parte. André não considerou a dificuldade que tinha ou que não tinha. Ele considerou o que tinha como um primeiro passo para ir na direção daquilo que precisava. André aqui não chegou cheio de fé, 5 pães e 2 peixes, vamos embora. Não, mas ele decidiu pegar aquilo que ele tinha e colocar como uma possível semente para desenvolver aquilo que não tinha. Deixa eu te dizer uma coisa: a pressão que muitas vezes chega e oprime a vida dos filhos de Deus, ela diz muito a respeito deles não entenderem aquilo que já está nas suas mãos. O problema é que frequentemente nós consideramos que nós precisamos de uma coisa que não temos, quando na verdade a Bíblia diz que nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Agora, estamos preparados para perceber o que está nos cercando, que Deus pode usar como uma ferramenta para que possamos alcançar o lugar que Ele já disse que nós podemos alcançar? Eu separei algumas coisas aqui e eu acho interessante. Enquanto eu orava, o Senhor me trouxe a lembrança de alguns episódios. A gente às vezes quer limitar Deus e achar que Deus sempre tem que trabalhar da mesma forma. Deus sempre tem que criar algo do nada. Assim, não tenho e Deus vai criar do nada. Deus pode criar do nada? Pode. Nós olhamos lá para o Gênesis e Deus criou do nada. O pastor falou recentemente, né? Bará, Deus criou do nada. E eu acho interessante, quando penso nisso, você vai entender o que eu vou dizer. O pastor inclusive citou esse exemplo. O meu filho Daniel, ele está com a mania agora, tudo ele fala do nada. Não, pai, do nada. E no outro dia, eu parei na bicicleta, desci da bicicleta, ele ficou em cima no banquinho, e eu botei o descanso, virei o guidão, ele ficou lá. Nisso que eu virei para fazer alguma coisa, ele foi mexer o guidão da bicicleta. Quando ele fez isso aqui com o guidão da bicicleta, a bicicleta virou, não deu tempo de eu pegar ele pum, capotou no chão. Galo na testa. Aí no outro dia a gente estava lá, né, com o pastor, estava lá, fui dar aula para o pastor de luta. E aí a Marcela chegou assim, aí a Marcela olhou para ele: oi, você tá aí? Aí ele: tô, bom dia e tal. Aí ela: meu Deus, que galo é esse que aconteceu na sua testa? Aí ele: não, é o jeito dele de contar. Não, eu tava na bicicleta, aí do nada. Eu estava em cima da bicicleta, aí eu virei o guidão, aí do nada eu caí. Aí a Marcela olhou para ele e falou assim: não foi do nada. Aí ele olhou assim, ela: se você virou o guidão da bicicleta, não foi do nada. Do nada. Se você estava lá e você virou o guidão da bicicleta, a bicicleta caiu, não foi do nada. Aí ele ficou assim, travou, tipo assim, fui descoberto. Não foi do nada, alguma coisa aconteceu. E quando olhamos para a Bíblia, muitas vezes vão ter milagres que vão acontecer e não é do nada. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi produzida. Você tem algo para colocar diante do Senhor que Ele pode multiplicar. Você tem uma ação que você pode tomar que vai mover e favorecer para que os céus se movam na sua direção. Moisés não sabia como é que ele ia fazer quando o Senhor o chamou.
Como é que eu vou fazer? Veio cheio de questionamento, logística, possibilidade. Senhor, Moisés, o que tem na tua mão? Era um cajado. Mas aquele cajado virou serpente quando precisou. Aquele cajado ele estendeu e abriu o mar vermelho. Era só um cajado. Mas não era só o que ele estava na mão dele, mas sobre quem estava com ele, para poder inspirá-lo a usar aquilo que estava na mão dele. Você tem o episódio da viúva, das botijas de azeite. E eu gosto do que Mark Blackwelder fala, porque ele diz: aquela viúva estava prestes a viver o maior milagre da sua vida e não fazia ideia. Tem pessoas que estão prestes a viver milagres que eles ainda não fazem ideia. Nunca suponha que a sua presente situação ou circunstância pode barrar as ilimitadas possibilidades de Deus. É outra frase dele nesse mesmo contexto. Aleluia. Agora perceba que o comando que ela recebeu foi pegar vasilhas com os vizinhos. Ela tinha todas as vasilhas? Não. Mas o comando que Deus deu para ela era um comando impossível? O fato dela não ter todas as vasilhas impedia ela de viver o milagre? Ela só precisou se concentrar em receber a instrução de Deus, obedecer o que Ele mandou para que abrisse a porta do milagre sobrenatural se manifestando na vida dela. A pergunta é: qual é a possibilidade hoje que está diante da sua mão ou ao seu redor, onde você pode acessar, abrir uma porta e mover o milagre de Deus na sua vida? Josué estava lá com o povo, Jericó, muralhas imensas. Você estudar o tamanho, a grossura, a espessura da muralha, a altura, é uma coisa absurda. Aí Deus dá uma instrução: vai rodear tantos dias, tantas vezes, e no final vai gritar. Não faz sentido. Ei, o que não faz sentido é você ficar ouvindo o que o diabo está soprando no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, porque você tem uma palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Se Ele disse que você vai chegar, se Ele te deu uma missão, se Ele te deu um projeto, se Ele te deu um alvo, Ele te acompanha no processo e no caminho. Você não está desamparado. Ele entregou Jesus naquela cruz para te alcançar, para habitar em você. Aleluia. O tempo inteiro. Alguém pode dizer, eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, mas tantos milagres na Bíblia, todos tiveram alguma coisa acontecendo. Eu me lembrei de Daniel na cova dos leões. É interessante porque Daniel foi lançado na cova dos leões, estava lá numa circunstância absurda. E o texto final, Daniel 6:23, vai dizer assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, porque ele não foi devorado pelos leões. E aí diz assim: assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então Daniel foi lançado na cova, mas não quer dizer que ele não fez nada, porque eu duvido. A Bíblia nos ensina por A mais B mais C qual é a atitude de quem crê. Quando você crê, você não fica inerte, alguma coisa você faz, nem que seja abrir a sua boca para falar a palavra. E se para crer o que você tem que fazer é permanecer parado, permanece parado, porque a solução está vindo. A peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa pressão não vai poder ficar. Essa pressão não vai poder ficar. Aleluia. Sabe qual é o ponto? Às vezes a gente está muito focado nos escombros caindo. Cuidado com o engano dos escombros caindo. Quando tem uma explosão, quando tem um furacão, você já deve ter escutado esse exemplo. Você vê os escombros caindo, as coisas voando. E eu já ouvi alguém falar isso certa vez, eu não sei quando foi a primeira, mas eventualmente você pode ouvir alguém falando sobre isso. Quem está no meio do furacão está vendo as coisas girando, voando, caindo, e tem uma perspectiva. E às vezes parece que aquilo ali é o fim do mundo, mas quem está do lado de fora às vezes está tendo uma outra ótica. Ei, os escombros podem estar girando, eles vão cair no chão. Você é guardado. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido.
Pode ter furacão, pode ter tempestade, pode ter vento, pode ter onda, pode ter o que for. Aleluia, se você estiver nele. Aleluia, aleluia. Você já reparou que muitas vezes, quando a pessoa está passando por um grande problema, é muito comum isso, a pessoa está passando um problema, ela está pressionada, ela não sabe o que fazer. Aí, às vezes ela senta para conversar com uma pessoa, e a pessoa vai e fala uma coisa, e aquilo se torna uma grande solução. A pessoa fica, como é que eu não pensei nisso? Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Está debaixo de uma pressão absurda, aí você sentou com uma pessoa, e a pessoa, poxa, mas aí ela te deu uma perspectiva e, nossa, ou talvez você foi até essa pessoa para uma outra pessoa. Isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação. Eu até fiz um estudo, é muito interessante, né? Como o cérebro humano, ele funciona. E eu gosto disso porque durante muitos anos, como participando, né, de competições de artes marciais, dando aula, era muito interessante. Eu subi no ringue algumas vezes para lutar, e eu me recordo de vezes específicas onde os meus treinadores, o que a gente chama de corner, falava coisas para fazer que nem sempre eu executava. Para você entender, em uma luta, nós temos um ringue, 2 atletas entram para lutar, né? Um contra o outro, e cada um tem o seu corner, o seu treinador, o seu instrutor, geralmente uma pessoa muito mais experiente, o seu conselheiro, amém? E aí, o que acontece? A luta começa, eles se prepararam. Quando a luta começa, os dois começam a competir, lutar, o treinador de fora, ele está tendo uma ótica diferente. Ele está vendo o que é o erro do outro, o que é o erro do próprio aluno, qual pode ser um caminho possível ou viável para ele chegar ali e vencer aquela luta. E o corner fala, ei, faz isso, faz aquilo. Mas no calor da emoção da luta ali, nem sempre esse atleta consegue ouvir o seu corner e aplicar o que ele está falando. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Irmãos, quantas vezes eu subi no ringue, principalmente nas primeiras vezes, quando eu não tinha muita experiência ainda, aquela pressão, a emoção no alto, e aí você está ali, você nem ouve direito o que está sendo falado. Perceba isso, quando você está dando muita atenção para as emoções, ou muito pressionado pelas emoções e pelas circunstâncias, você vai comprometer a tua capacidade de ouvir a instrução de quem pode ter a resposta para você. Só que a luta é 2 minutos de round, aí é 1 minuto de intervalo. Esse 1 minuto de intervalo você para e vai lá no corner. Aí é interessante que você vai, você está cansado e ele começa, cara, ó, ele está fazendo isso, ó, não deixa ele fazer isso aqui, já percebi isso, faz isso dessa forma, ó, faz isso assim, assim, assim. Tem uma vez para mim que foi muito específico, eu estava um tempo sem treinar, voltei a treinar e com pouco tempo de treino, fui para uma luta, eu estava fora de forma, estava com sobrepeso, lutei com um cara que ele era maior que eu, ele era musculoso, né, que estava seco, eu estava com bastante gordura, e aí o cara estava assim, ele olhou para mim e ele pensou, opa, vou ganhar. E eu queria ganhar, porque eu sabia que eu tinha condição de ganhar, e eu lutando, e o meu professor, ele falou, cara, foi até engraçado que ele falou assim, cara, esse músculo dele tudo aí é bomba, isso é melhor que ele, porque o treinador ele faz isso, ele te dá a palavra de incentivo que você precisa. Ele é cheio de músculo, mas é bomba. Acerta a linha de cintura dele, ele não vai aguentar. Ele está mais cansado que você, olha para lá. Eu aqui respirando, olhar pro cara, o cara estava quase tendo um AVC do outro lado. Ele, presta atenção, acerta. Só que quando eu ia para a luta, eu só ia tentando acertar a cabeça do cara. Eu não conseguia fazer, eu vinha muito tempo sem treinar. Estava fora de forma, estava destreinado e despreparado. E não estava conseguindo executar aquilo que estava vindo como instrução, por causa da pressão do momento. Mas quem estava do lado de fora com uma outra ótica sabia qual era o caminho. Aleluia. E eu estava estudando que quando você está nervoso, quando você está debaixo de fortes emoções, são liberados hormônios, são liberados componentes químicos que trocam adrenalina. O que ela faz com você? Ela aumenta a tua força, ela aumenta a tua capacidade de velocidade, tua capacidade física, mas ela diminui, ela melhora a tua capacidade de reação. Você reage mais rápido, mas você reage sem pensar, porque ela diminui a dificuldade de pensamentos complexos. O teu cérebro entende o quê? Não é hora de filosofar, de ficar pensando de maneira abstrata, é hora de sobreviver. Vou lutar, vou correr, vou fazer alguma coisa. Eu anotei aqui uma frase em cima da pesquisa que eu fiz.
A pressão emocional não diminui a inteligência da pessoa, ela diminui o acesso à inteligência que ela já possui. O interessante é que a sabedoria que você tem nem é só completamente sua, porque você tem a sua sabedoria e você tem a mente de Cristo habitando dentro de você. Agora, o quanto você permite que essa pressão te oprima vai definir se você acessa essa sabedoria ou não. O problema raramente é o tamanho da situação. O problema é o nível de desenvolvimento de quem está dentro dela. Aquilo que parece caos para quem está aprendendo, já é rotina para quem já amadureceu. Aleluia. 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 Deus está te chamando para um novo nível. E essa pressão não pode parar. É mentira do diabo. Ele vai tentar falar, porque cada vez que você acolhe o que ele fala, pressão, nervosismo, adrenalina, cortisol, não sei mais o que. Irmão, quando ele começar a pressionar, para, respira fundo, escreve na areia e lembra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia. Maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por amor de nós se entregou, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Aleluia, aleluia. Ei, essa pressão é mentira. Essa pressão é mentira e ela acaba hoje. Tem milagres vindo na sua direção. Ele já sabe como vai ser. Você não precisa ficar preocupado achando que, ai, como é que vai ser? Vai dar? Não vai dar? Ei, ele já sabe. Ele tem um plano. Esse plano já é abençoado. A provisão já está a caminho. Você só precisa se posicionar, fazer a sua parte, porque ele vai cumprir a dele. O problema muitas vezes é que estamos tão pressionados que a gente não faz nada. E se você não fizer nada, querido, você vai limitar o Espírito Santo de agir, porque ele não vai fazer em seu lugar. Ele é o auxiliador. Ele te capacita, ele não faz no seu lugar. Estava lendo esses dias o livro Seguindo o Espírito Santo. E é interessante porque ela falou algo, ela disse: quando Deus não disser o que fazer, siga o senso comum. Siga a sabedoria. Sabe, queridos, às vezes você não vai ter um chamado para uma missão transcultural. Talvez você não vai ter um chamado de destaque numa perspectiva humana. Mas segue o senso comum e a sabedoria que a Bíblia diz. Ei, prega Jesus para as pessoas. No seu trabalho, na sua família, quando você estiver no ônibus, quando você estiver no mercado. Fala a palavra. Talvez você não seja um grande empresário ainda, ou não tenha um emprego onde você ganha centenas de milhares de reais mensalmente. Mas dentro daquilo que está disponível hoje na sua mão, você já tem condição de semear alguma coisa. E com as suas ofertas você pode alcançar alguém que está lá. Você pode alcançar vidas que estão lá na África, lá em Angola. Siga o senso comum. Uma pessoa pode estar: Senhor, me dá um emprego, abre uma porta de emprego. Mas o que o senso comum diz? Já foi pesquisar, já foi conversar com alguém mais experiente? O que você pode fazer para arrumar um emprego? Qual é a tua área de competência? Vai colocar um currículo, querido, vai fazer alguma coisa. Existe algo para você fazer. Só que às vezes a gente quer sempre que Deus crie do nada. Deus crie do nada. E o pior não é isso. É que às vezes Deus está falando para você o que fazer, mas você está considerando mais o que o diabo está falando para você do que o que Deus está tentando comunicar para você. E dessa forma você fica tão consciente do natural que você não percebe as instruções que estão vindo no reino do Espírito. Ei, nesse mesmo momento tem um sopro do Espírito Santo dentro de você. Existe uma influência, uma inclinação do Espírito de Deus te conduzindo em uma direção. Existe uma inspiração, uma inclinação da parte de Deus dentro de você hoje. Ela não vai chegar, ela já está. Eu
percebo no reino do Espírito, há um sopro. Deus está soprando respostas, direções, inspirações. Ei, aleluia. Por que você está com tanto medo da fornalha? Sabe qual é o problema? Às vezes o diabo está te ameaçando, ó, você vai parar dentro da fornalha, hein? Vai parar dentro da fornalha, e você está, eu vou parar dentro da fornalha, eu vou parar dentro da fornalha. 3 jovens hebreus no Antigo Testamento não tinham o nível de revelação que nós temos hoje, porque eles estavam no Antigo Testamento. A Bíblia era muito mais limitada e a revelação não era tão... porque a revelação da Bíblia é progressiva. A revelação a partir de Cristo ela é infinitamente superior àquela que elas tinham naquela época. Então eles não tinham um nível de revelação, mas o nível de fé naquilo que eles sabiam era um nível alto. Ao ponto de que aqueles 3 jovens hebreus foram ameaçados de ser jogados na fornalha. Só que a chance que eles tinham de não ser jogados na fornalha tinha que fazer com que eles quebrassem o princípio no qual eles acreditavam: idolatria, adorar outros deuses, ou adorar aquele determinado rei. E eles decidiram que não ia abrir mão. Rei, quer saber de uma coisa? Nosso Deus é poderoso para livrar a gente da fornalha, mas se Ele não livrar, fica sabendo que mesmo assim a gente não vai adorar estátua nenhuma. O nível de convicção que eles tinham sobre quem Deus era e a aliança que eles tinham, eles estavam dispostos, ainda que fosse jogado na fornalha. Agora perceba, na antiga aliança, ei, pode jogar na fornalha, se tiver de morrer. E você está com medo de quê, criatura? Agora, eles foram jogados na fornalha, e a Bíblia diz que nem o cabelo da cabeça foi chamuscado. Pelo contrário, eles saíram da fornalha como vitoriosos. O Deus deles foi reconhecido naquela época. Eles ainda foram colocados num lugar de autoridade e prosperidade. Como eu vi certa vez alguém dizer, às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas na fornalha. Agora o que você não pode é ter medo de entrar na fornalha. E se o diabo ficar falando, olha hein, tu vai parar dentro da fornalha. Ei diabo, se eu for dentro da fornalha, eu saio de lá melhor do que eu entrei. O diabo tenta te convencer que você precisa de uma coisa que você não tem, e que na realidade, se você chegar aqui, já era, acabou para você. Meu irmão, se Deus é contigo, você pode chegar aqui, acolá, porque não é onde você está, não é sobre a circunstância que te cerca, mas quem habita dentro de você. No Antigo Testamento houve um episódio onde Deus começou a falar com o povo, e o povo virou para Moisés e falou, Moisés, nós não podemos suportar isso não. Faz o seguinte, vai você lá, ouve o que Deus tem para falar para você, e depois você vem contar para a gente. Não temos condições de ouvir o que o Senhor tem para dizer. Mas deixa eu te dizer, isso foi um contexto específico da antiga aliança. Hoje nós estamos em uma nova aliança baseada em superiores promessas, e você tem condição de ouvir o Senhor. Você não precisa do pastor, do ministro. Deus habita dentro de você e você tem capacidade. Você pode ainda não estar plenamente habilitado, e essa é a sua parte, crescer e se desenvolver, mas a capacidade está lá, o potencial está lá, e você pode ouvir as instruções do Senhor. Aleluia! Deus é bom, amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.